Boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa casa, Terezinha de Jesus. Eu vou iniciar essa noite com palavras de luz de Emmanuel, do Chico Xavier. E na data de hoje, dia 30 de junho, diz assim: da sensação à irritabilidade, da irritabilidade ao instinto, do instinto à inteligência e da inteligência ao discernimento, séculos e séculos correram incessantes. Isso está em Roteiro, na Senda Evolutiva, no capítulo 5. Gostaria de pedir a vocês para se sentarem confortavelmente, nos seus assentos. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso amado Mestre Jesus. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui hoje, nesta noite abençoada, nesta casa de amor, nesta casa que temos um trabalho tão grandioso de uma espiritualidade que se importa com cada um de nós. Que possamos sentir essas vibrações de amor, de paz a nos envolver. Que possamos deixar nos braços de Jesus tudo aquilo que nos preocupa neste momento, que possamos ter ouvidos de ouvir, olhos de ver e um coração permeável aos ensinamentos que serão divididos conosco aqui nesta casa, nesta noite. Que o nosso amado Mestre Jesus possa envolver cada um de nós e ao nosso palestrante de hoje. Seja, graças a Deus e ao Mestre Jesus. E antes de iniciar a palestra de hoje, a Fátima quer dar uma palavrinha para todos nós. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Gostaria de agradecer primeiro a Deus e ao nosso querido Mestre amado Jesus a oportunidade que Ele nos dá de estar aqui nessa casa bendita, para que a gente possa reparar os nossos erros, tentar cada dia estar um pouco melhor. Agradeço também a todos por todas as festividades desse mês maravilhoso, dos 76 anos da nossa querida casa, que ela tem aí muitos aniversários, mesmo a gente não estando aqui, os próximos que estarão, a gente quer que continue esse legado maravilhoso da Dona Adelaide, para que essa casa, cada dia, ela cresça mais. Ela possa estar trazendo mais pessoas, mais trabalhadores. A gente quer ampliar, estamos aí com trabalhos de segunda a sábado. Temos trabalhos todos os dias. E pedimos a todos aí que possam participar, possam colaborar, que o intuito dessa casa é realmente estar ajudando, fazendo com que não só nós estamos aqui trabalhando, sejamos ajudados, mas aqueles que chegam possam encontrar aqui o alento, o carinho, a receptividade e o calor humano que eles buscam. Eu agradeço a todos. Agora a Lúcia vai apresentar nosso querido palestrante, nosso irmão querido. Hoje quem fala conosco é o Glaucio Cordeiro. Eu perguntei a ele se ele queria que eu apresentasse a todos vocês e ele disse uma palavra tão bonita como nosso amigo. Então o nosso amigo estará com vocês nesta noite e vai trazer um tema maravilhoso que é médium. Muitíssimo obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Em primeiro lugar, parabéns, 76 anos de persistência de um lugar que pretende espalhar luz, é alguma coisa para ser comemorada.
Mas juntando os 76, hoje também tem 24 anos de uma data em que eu recebi uma notícia, juntamente com outro grupo de amigos, que a gente sabia que qualquer hora não haveria. E a gente tentava evitar o máximo possível. 24 anos atrás, partia de volta, para a verdadeira pátria, o nosso querido Chico. Ele deixou um legado não somente em termos de livros e mensagens e conteúdos importantes que nos servem de guia até hoje, mas ele deixou um exemplo de dedicação, de benevolência e de multiplicação a tantos que o conheceram. Então, ele, a partir do momento que tomou consciência do trabalho dele, ele entendeu que isso não era alguma coisa que vinha como algo a ser colocado no calendário. Hoje é dia aqui no centro. Mas ele ensinou para a gente que todo dia é dia de estar no centro do universo. E é mais ou menos sobre isso que a gente vai conversar, porque falar de mediunidade sem evocar essa figura fantástica, porque ele veio esmiuçar alguma coisa que vem sendo observada, combatida, desmistificada, mitificada, condenada, absolvida em toda a nossa trajetória de história. Médium. O tema, ele já tem um certo tempo aí, ele veio à tona a pedido, não é a primeira vez que eu apresentei aqui para vocês, mas é sempre para a gente revisitar alguns pontos, Então, ia falar o médium, aí todo mundo ia ficar olhando para alguém na sala que parecia que era médium, Mediunidade, aí assim, é alguma coisa que está solta no ar, mas médium é algo que diz respeito a todos nós. E para a gente compreender um pouco como funciona isso, a gente tem que... tem um negócio de passar os slides. Obrigado. Eu sempre erro isso aqui, então vocês não brigam muito, daqui a pouco você vai ver o slide fazendo assim e tal, mas é só para nós não nos perdermos. Tem um filme no final que é fantástico, vou contar um sinal para vocês que conhecem. Então, o que a gente consegue compreender? Nós até hoje estamos tentando saber o que somos nós, o que nós estamos fazendo aqui, o que é a vida. Milhares de anos já se passaram que o homem aprendeu a escrever e dissertar sobre determinadas coisas, entre elas a vida, o amor, e tentando definir isso daí, e dependendo para quem você pergunta o que seria a vida, cada um teria uma resposta diferente. Se você perguntar, por exemplo, para um biólogo, ele fala assim, qualquer manifestação em que se acha uma forma de se conservar e se multiplicar, isso é a vida. Você vai pegar a Lula e falar muito sobre isso daí, porque ela é do ramo da ciência, ele sabe muito bem disso. Se você for perguntar para um astrofísico, aqueles que olham para as estrelas e veem as manifestações e veem tudo que acontece em termos de espaço, ele vai falar assim, a vida é um processo de resistência a uma catástrofe, porque tudo tem a tendência de se autoconsumir e de se destruir com o passar do tempo. Isso está na lei da termodinâmica e coisas desse tipo. Mas a vida é um projeto de Deus. E eu acredito que somente Ele, somente no dia que nós conseguirmos encontrar com Ele, Ele vai ser capaz de nos explicar o que é a vida, que é um projeto dele. Mas o que é coisa interessante é que nossa capacidade intelectual, a nossa já chamada capacidade de sabedoria, tenta definir as coisas a partir desse pedaço de chão que a gente pisa, esse planeta que a gente vive. Se eu perguntar para vocês, todo mundo acredita em Deus? Eu acho que todo mundo, pelo menos 90%, vai levantar, eu acredito. Se todo mundo acredita em vida após a morte, muitos vão falar assim, estou apostando muitas fichas nisso. Mas ainda vivemos
ambiente, né? De como viver tudo isso. E aí, na nossa pretensão, a gente tenta explicar e tenta matematizar e tenta, de certa forma, concretizar a maioria das coisas que a gente sente, pensa e vê. A gente quer justificar tudo. Isso é um lado chamado da escola grega, que o grego tentava explicar tudo. Isso é isso, tinha que ter uma razão, tinha que ter uma lógica para isso. A gente leva isso até hoje, mas a nossa lógica é fraca. Durante todo esse projeto de descobrir quem nós somos, nós encontramos a chamada Agência Espacial Norte-Americana, a NASA. Todo mundo já ouviu falar da NASA, né? O cara que vai analisar o Fiat Uno que anda com uma caixa d'água em cima daqui, a freguesia do álcool, ouvindo oxigênio e qualquer coisa. A NASA fez e faz diversos projetos até hoje para tentar buscar uma compreensão da formação, principalmente do nosso sistema planetário, e tentando devassar, né, até onde começou o universo. Então inventaram a teoria do Big Bang. Mas nisso tudo existe um projeto muito interessante que traz um ar de poesia na sua conclusão. Vocês já viram falar de um projeto chamado Voyager? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Não. A Voyager é um projeto, é uma nave, que ela foi projetada assim há mais de 50 anos atrás. E ela tinha como missão principal vasculhar os planetas que fazem parte do nosso sistema solar. Você imagina assim, ó, há 50 anos atrás, quem tinha um Corcel 1 em casa já era um avanço. O cara não comprava um apartamento, mas comprava um consórcio para ter o Corcel 1. Né? Era uma máquina. Além do Fusca. Você imagine você bolar uma espaçonave que vai se impulsionar pela gravidade dos planetas. Ela pegava impulso no nosso planeta, ficava girando junto com ele, e num determinado momento, já brincou daquele negócio do corrupio? Né? Corrupio, depois soltava, aí o pá, se estava no pátio da escola. Lembra disso? Então, essa nave, ela pegava esse impulso nos planetas e era arremessada. Essa é a tecnologia utilizada para viajar dentro do nosso sistema solar. Na hora que foram bolar esse projeto, juntaram um monte de gente, filósofos, historiadores, técnicos, engenheiros e tudo mais, e falaram assim, tá legal, vamos mandar a nave. Aí começou o negócio. E se tiver gente lá fora? Ué, vamos mandar uma mensagem para eles, está louco! Aí começou o debate. E tinha um homem lá no meio deles, que era um consultor da NASA, chamado Carl Sagan. E o Carl Sagan falava assim, então vamos fazer o seguinte, vamos mandar uma mensagem para eles. Não, eles vão descobrir que a gente está aqui, e se eles forem querer destruir a gente, mas imagina se eles estiverem para lá e conseguirem chegar aqui, eles são mais avançados que a gente. E começou a discussão. Então, eles falaram, decidiram, depois de muito debate, vamos mandar uma mensagem para eles. Aí montaram uma coisa que poucos de vocês talvez saibam o que se trata. Um long play. Um LP. Alguém já conheceu um LP aqui? Não adianta fingir, eu sei que eu vou um LP. Um LP com músicas clássicas, choro de uma criança, o canto de uma baleia, o som dos pássaros, o som da natureza. Mas como é que eles iam tocar o LP? Vamos cortar a vitrola. Todo mundo sabe o que é a vitrola? Então essa nave viajou com um disco, um LP, uma vitrola, para se caso fosse interceptada por alguma entidade inteligente que estivesse lá fora, a pessoa pudesse escutar o nosso som. E além disso, estava gravado ali a nossa localização em termos estelar. Eles falaram, como é que vai passar a nossa localização no meio do espaço tão grande? Através de algumas estrelas que a gente conhece como pássaros. Então essa nave começou a viajar pelo espaço. E foi passando em cada um dos planetas, fotografando como eles eram, suas luas, e foi se afastando, foi se afastando. E num determinado ponto, depois de anos, dezenas de anos viajando, eles sabiam que iam perder contato com a nave. E falar assim, olha, agora a gente não vai ter mais notícia dela. Então vamos fazer o seguinte, vira ela no ponto que ela está, para ela dizer uma foto da gente.
uma selfie. Selfie não, porque ela não saiu, né? Mas tira uma foto da onde nós estamos. E ela bem distante, a milhões de quilômetros distante, ela se virou num comando do rádio e atravessou o espaço, falou: vire-se para cá, tire uma foto de nós. Mas ela estava tão longe, e na hora que ela tirou a foto, e a foto foi tendo assim, ninguém teve rima 180 no escritório, que mandava imprimir os relatórios. Ficava gritando assim, você imagina uma foto, né? Para ser impressa, quanto tempo demorou? Na hora que ele revelou, aparecia assim, algo como se fosse um rastro de pó, de giz, no meio do espaço escuro. E ficaram olhando, cadê a gente? E perceberam, lá no meio, um pequeno ponto azul, que foi chamado do pálido ponto azul. E dali Carl Sagan fez uma dissertação a respeito desse ponto azul, dizendo que ali é que estava toda a vida conhecida no momento. Que haviam passados poderosos, generais, conquistadores, defraudadores, pessoas honestas, desonestas, santos e tudo mais, e é onde existe a vida. E é o único lugar que se encontra a vida em tudo que foi vasculhado até então. E que se nós pedíssemos ajuda, precisássemos de ajuda, ninguém estaria por perto para nos socorrer, a não ser nós mesmos. Então nós estamos aqui para nos ajudar, para nos socorrer. E aí a gente pode falar, mas quem vai socorrer a gente? Como que nós vamos ter certeza que nós estamos sozinhos ou acompanhados de alguém? Então, o primeiro tijolo de construção do universo até hoje para nós é uma dúvida. E aí as teorias vão falar a respeito do Big Bang, que aconteceu alguma coisa em torno de 14,357 ou 15 bilhões de anos atrás. Eles precisavam de um ponto de partida para dizer como tudo começou. O intrigante de tudo isso, que quando se fala desse tempo, é falar assim, mas e antes? O que existia? Não, antes não existia nada. Não, como do nada? Então do nada se cria alguma coisa. Não existia nada porque não existia nenhum tempo. E aí vai uma coisa muito interessante para todos nós. O tempo verdadeiramente não existe. Ele é somente um fator colocado nas nossas vidas no sentido de nos organizar. Da gente poder ver que nós estamos acompanhando a nossa passagem por aqui, e nós precisamos tomar uma providência sobre isso. Então o tempo e o espaço não aconteciam na cabeça dos nossos cientistas, mas eles nos servem de referência para a gente poder perceber o nosso entorno, o nosso território. Dentro desse processo, a gente vai perceber que não existe somente o espaço físico ou as coisas físicas que os nossos telescópios alcançam. Hoje, com a evolução dos materiais que são lançados no espaço, a gente vai perceber que existem ondas. Quando o James Webb ou qualquer um desses telescópios espaciais que estão aí a 1,5 milhão de quilômetros de distância do nosso planeta, você sabe por que eles estão assim? Eles ficam numa zona em que ele ainda está ligado ao magnetismo do nosso planeta. E ele não vai se distanciar para ele não poder se perder no espaço. 1,5 milhão de quilômetros. Mas ele não pode sofrer as influências das ondas que tem. Então ele pega as ondas magnéticas e transforma isso em fotos para os cientistas dizer, aqui tem uma estrela, aqui tem uma galáxia, aqui tem um planeta. E eles vão percebendo que no meio de tudo isso, tudo é feito em termos de ondas, com diapasões diferentes. Então, são camadas em cima de camadas, em cima de camadas. E a gente vai perceber que essas ondas fazem parte da nossa vida. Como é que a TV chega a imagem até a nossa casa? Ondas. Como é que o rádio toca de manhã? Se é que tem pessoa que ouve rádio, ainda tem aqui? Não, né? Tá. Como é que chega? Como é que nós nos comunicamos? Ondas, ondas e mais ondas.
Então a gente tem determinados estágios de ondas. Né? Bom, partindo desse princípio, quando os nossos cientistas, e eu estou falando em bases científicas e não somente em bases espirituais, eles vão fazer um cálculo de como é que o universo se sustenta, e eles vão perceber que existe uma teia de sustentação em cima de tudo isso. E para que isso possa se sustentar, existem praticamente 11 camadas por trás do nosso universo físico. Sabe o que significa isso? Que atrás do nosso universo, que a gente ainda não conhece, existem outros universos que estão sustentando toda essa estrutura. E essa estrutura que nos sustenta, nós não conhecemos através dos mecanismos que nós temos até hoje. Como chegar até lá? Mas eles fazem parte de nós o tempo todo. Aqui, o tempo todo. Ali, o tempo todo. E nesse processo é que eles vão falar que o comportamento dessas diversas camadas são diferentes, não são mecânicas. O que quer dizer isso? Quer dizer que 1 mais 1, que é 2 para nós, lá pode dar um número diferente. Esse é o processo quântico, que dá uma perspectiva diferente de vida, de acontecimento das coisas. Mas, de certa maneira, aí é uma visão, cada um desses pontos brancos aí que você está vendo não é uma estrela, é uma galáxia. E eles calculam até hoje que conseguiriam ver alguma coisa em torno de 13 trilhões, 13 bilhões de galáxias, e cada uma delas com bilhões de sóis e bilhões e bilhões e bilhões de outros planetas. Mas nenhum igual ao nosso até agora. Parecidos, mas nenhum igual. Para saber aonde nós estamos, isso aqui é a nossa galáxia, o quarteirão da nossa casa. Né? O nosso planeta, o planeta azul, está mais ou menos aqui. Ó. Tudo isso aqui é estrela, cheio de planetas, o tempo todo rodando. E é a partir daqui que a gente começa a nos conhecer um pouco mais. Tentando brincar com isso, nós homens vamos trabalhando nos aceleradores de partículas, tentando transformar aquilo que nós não vemos, que são ondas, em coisas materiais. Então nós somos aquilo que Albert Einstein bem colocou. Nós somos luz coagulada. E aí tem uma pergunta mágica em cima de tudo isso daí. Se nós somos luzes coaguladas, e nós vivemos num ambiente em que existem diversos outros ambientes intercalados, 11 a todos, como é que isso acontece dentro de nós? E dentro de nós, isso a gente vai procurar dentro da nossa casa, como essa vida evolui, como ela acontece. Ocorre que no meio de todo esse estratagema de criação da nossa vida, existem os nossos irmãos que vieram antes, quando ninguém sabe, mas que comandam tudo isso, que são chamados os auxiliares diretos de Deus, os formadores da vida e do planeta. Dentro da nossa sequência do DNA, a gente vai perceber que cada um de nós tem uma parcela de tudo que é vivo. Absolutamente tudo é vivo. A gente tem um pedaço de planta, a gente tem um pedaço de foca, um pedaço de barata, um pedaço de pernilongo, tem um pedaço de melão, tem um pedaço de cada uma das coisas, porque tudo tem um chamado sequência de DNA. E a montagem desse DNA vai mostrando que nós temos aproximadamente, dentro do nosso conjunto, 300 mil tijolinhos. Conforme a gente vai montando, quem tem Lego em casa, ou tem filho, tem neto que tem Lego em casa, você sabe que com as peças a gente vai montando diversas outras coisas. E a vida também, fisicamente falando, vai montando essas experiências com esse mesmo material que se encontra espalhado em todo o universo. A grande questão que fica assim, ok, materialmente a gente consegue ver que as células se multiplicam em diversas razões diferentes, com diversas manifestações de vida diferentes. Mas quem movimenta essa vida? O que tem por trás de tudo isso? É nesse momento que a gente começa a levantar as cogitações. Como nós somos, quem nós somos, como isso aconteceu.
E a gente começa a desprezar uma coisa de maravilhosa, que é a vida. Talvez quem tivesse que explicar isso melhor seria a Lúcia, não eu. Mas no momento em que o papai e a mamãe resolvem criar um filho, fazer nascer um filho, um pequeno agente chamado o zigoto vai encontrar com o óvulo e a partir dali ele vai fecundar para o nascimento de uma vida. O interessante é que na partir dessa célula que vai se formando e vai se multiplicando, existe o que eles chamam de a célula tronco, a célula principal, a célula única, uma única espécie de célula, certo? Você pegar, é o mesmo tipo. Onde você pegar, é o mesmo tipo de célula. Mas num determinado momento, eles começam a se movimentar e a primeira coisa que eles começam a formar, em termos de órgão, é um coração primitivo. E a partir dali, são células diferentes, vindas da mesma célula. E esse coração primitivo começa a bombear outras células para toda essa complexidade e vai falando assim: você vai fazer os rins. Quanto a você, vai lá e se multiplica e faça o fígado. Você vai fazer a coluna. Você vai começar a preparar o cabelo. Não exagera muito na cor, porque ela vai ser uma pessoa exigente. Deixa alguma coisa entre o castanho mais claro. Você que vai cuidar dos olhos, tenta refletir a luz dos olhos da mãe dela, que é tão bonita. Mas do pai, deixa só o branco. Quem comanda isso? Quem diz para essas pequenas células o que elas têm que fazer? Quem diz é por aqui. E o que a gente vai aprendendo é que é um processo que ela não acontece simplesmente por uma manifestação biológica. Há uma inteligência por trás de tudo isso que vai comandando o nascer da vida. Aí muitos dizem assim: não, mas é o próprio Espírito que faz isso. Okay. Então nós sabemos montar o nosso corpo. É isso? Sim ou não? Sim. Mas nós sabemos montar o nosso corpo. E o que comanda a montagem do nosso corpo? As nossas células. E quem manda nas nossas células? As mensagens que a gente transmite para ela, em conjunto com outros amigos. A gente não faz sozinho. Desde o momento que a gente vai nascer, existem alguns amigos que ficam do nosso lado, comandando juntamente conosco a montagem do nosso corpo. A partir daí, a gente vai viver um processo de simbiose de pensamentos. Sabem o que é simbiose? É uma vida conjunta, né? Alguma coisa do tipo, uma orquídea que se ancora, né, uma árvore para poder viver, alguma coisa menos assim, uma samambaia que fica bem vivido numa palmeira, coisa desse tipo. São espíritos que conjugam a mesma coisa. E a gente olha isso e fala assim: tá bom, então eu sei montar meu corpo. Não sei onde aprendi, porque eu sempre fui rico em biologia. Era bem capaz de eu montar uma coisa totalmente errada. E a gente faz isso, né? Porque desaprende. O que é interessante nesse processo é que da mesma maneira que a gente monta, a gente desmonta. Como é que a gente desmonta isso? Essa menina vai ficar doente. Por que você acha isso igual? Porque ela está muito triste. E a tristeza vai consumir as energias dela e vai fazer com que a doença ache espaço para entrar no corpo. A mente que comanda. Então, existe alguma coisa por trás da matéria que é a mente. E essa mente, ela sobrevive e vai ocupar um desses espaços que faz parte do grande universo que a gente não sabe como começa e como termina, nas diversas camadas. E aí a gente fala assim: isso que a gente chama da outra camada do universo, que é o universo quântico que eles falam, né, de diversas camadas, é o plano espiritual? A lógica nos aponta que sim, não é?
E onde fica o plano espiritual? Onde fica o plano espiritual? Em tudo. Aqui, isso também é um plano espiritual, porque todos nós somos espíritos. E da mesma forma, nós continuamos nesse processo de ligação com esses diversos universos que fazem parte de nós. E eles estão sempre conversando conosco. E aí a gente vai chegar numa coisa assim, tá bom, eu sei montar meu corpo, mas quem monta o corpo do cachorrinho? Quem monta o corpo do gato? Quem monta o corpo do gafanhoto? Quem monta o corpo da tartaruga, da sardinha, do tubarão? Eles. Eles possuem inteligência para você, deixa eu ver, esse pelo não me agrada, deixa eu ver, talvez um castanho mais escuro, alguma coisa assim, para a noite me matar. Quem monta isso? Uma força maior dirige a montagem da vida biológica do nosso pedaço espiritual chamado Terra. Dúvidas até aqui? Questões? Discordância? Alguém sabe como monta o gato? Inteligências fantásticas montando a vida. E eles estão sempre nos trazendo nessas experiências diversas a evolução do princípio espiritual que vai habitar essas cápsulas que vão ser representadas em nossas vidas o tempo todo. Estão sempre em comunicação, sempre orientando. É um processo de fraternidade conjunta. Como é que um passarinho consegue montar um ninho? Vocês já viram aquele passarinho tecelão que faz aquele ninho e fica a cabeça para baixo? Ele fala assim, por que você está montando assim? Isso aqui é para preservar, para a cobra não entrar, em qualquer coisa, para não invadir. Mas eu faço aqui um bojo, que você pode ver que está mais para esse lado aí, para o ovo não cair. E a gente está vendo cair de novo do lado. Quem bota na cabeça do passarinho que ele tem que fazer isso? Quem fala, paga o cardume de sardinha, para a esquerda agora, para a direita, ele para lá, para cá. Quem? Como isso funciona? As sardinhas, quando elas ensinam, já se fizeram o curso do Bolshoi de balé, para dizer assim, para lá que ele tem, agora para a esquerda, a música que eles estão tocando. Quem faz isso? Então existe por trás de todo esse mecanismo chamado vida, forças maiores que impulsionam o acontecimento de tudo isso, e do qual estão constantemente em processo de comunicação conosco. Tem certeza? Falam no fundo de nossas consciências. Não faz isso. Não mexe aí. Vai dar ruim. Eu estou falando, vai dar ruim e dá. Ou vai para a esquerda ou vai para a direita. Ou mesmo dizem assim, poxa, eu estou com tanta saudade da minha avó. Eu acabei de sentir o cheiro do biscoito. Eita, a bateria está acabando. Final do que você apontou. O perfume da minha mãe, a presença de um irmão, estão sempre nos cercando o tempo todo, nesse imbróglio chamado os diversos universos, nas suas respectivas botecas. A evolução da mediunidade começa onde começa a vida, porque aonde existe a vida, existe a orientação daqueles que cuidam de nós o tempo todo, para nós podermos desenvolver. E até onde vai essa orientação? Essa orientação vai até o ponto que a gente consiga criar autonomia para tomar decisões corretas em nossas vidas. E possamos fazer as coisas sós. Será que nós somos totalmente independentes hoje? Não precisamos do apoio de ninguém para fazer as coisas? Essa é a questão. Então, de todos os tempos, eles sempre estiveram do lado da vida, em contato constante conosco, naquilo que nós chamamos de intuição ou mediunidade um pouco mais aguda, um pouco mais acelerada. A gente aprendeu que nós temos 5 sentidos, mas é difícil entender como é que a gente sente determinadas coisas fora da cachola. Fala do tato, da visão, do olfato, do paladar, mas e a intuição?
processo todo nós somos classificados como seres interexistentes. Por quê? Porque a gente existe em diversas camadas. E o nosso espírito alcança, mas nosso corpo nem sempre consegue, de certa forma, transluzir o que se passa. Mas talvez isso não passe por aí, porque da mesma forma que nós estamos aqui num processo, olhando a evolução dos últimos milhões de anos da vida do nosso planeta, nós ainda estamos num processo de aperfeiçoamento. Se não fosse assim, isso é tão intuitivo em nós, que as nossas mulheres não procurariam trocar a cor do cabelo constantemente. Fazer aquela sobrancelha bonita da Nike, né? Calçar sapatos que apertam os pés tornados pequenos, né? Esse processo de busca da beleza, da perfeição, vem através de diversos experimentos no qual nós colaboramos para que a vida seja melhor, para que a gente não seja tão troncho, tão torto, tão feio, como alguns de nós. Isso é muito bem. Então, outros sentidos que a ciência começa a pesquisar: a telepatia, a intuição, a psicometria. A minha família era uma família de telepatas. Bastava minha mãe olhar para mim, eu já sabia o que ela queria dizer. Bastava meu pai fazer assim, eu sabia o que ia acontecer. A telepatia, a intuição, a psicometria, você pega a coisa e fala assim: nossa, mas que sensação ruim que eu estou sentindo. Tudo isso faz parte de sentidos que existem em nós, que a evolução está trazendo mais à tona. Então, a mediunidade também é um fator de desenvolvimento biológico em nós. As nossas crianças já vêm multiplicando isso mais assertivamente do que nós no passado. Ok? Muito bem. Então, dentro da mediunidade, o Kardec começa a fazer uma dissertação de tudo que existe em termos de mediunidade e tudo mais. Mas tem determinadas capacidades que são observadas em nossas vidas, né? Isso é uma comunicação, como acontece, se é um médium que está incorporado, sempre toda comunicação mediúnica, transe mediúnico é feita de perispírito para perispírito, que é a forma do nosso corpo espiritual moldando o corpo biológico, certo? Muito bem. Então, a gente fala de sintonia, o tempo todo a mediunidade foi explorada, foi sentida, foi trabalhada nas mais diversas culturas que nós podemos conhecer, que se encontram catalogadas. No Egito, na Grécia, em Roma, na Judéia, em todos os lugares, as pitonisas, os hierofantes, os oráculos, todos eles trabalhavam a consulta aos deuses, como eram chamados os espíritos que estão nos cercando o tempo todo para saber o que vai acontecer. Mas nós, na nossa competência então e na nossa maturidade, quando nós nos encontramos com essas entidades, quais são as perguntas que nós teríamos que fazer para ele? Eu preciso saber quais são os 6 números na Mega Sena. Então tudo isso acabou sendo, de certa forma, coibida dentro daquilo que a gente conhece do nosso mundo cristão. Mas os nossos amigos sempre falam: na Bíblia está proibido que você tem que consultar os mortos, porque era uma bagunça, porque o pessoal fazia isso à torta e direita por coisas que não tinham razão de ser. Olha, eu preciso que você roube o marido daquela mulher para mim, eu preciso que você roube aquela mulher para mim, eu preciso que aquela ovelha venha para mim, eu preciso descobrir onde está o tesouro tal. E Moisés, como tinha que formar uma nova concepção de um povo que estava aqui, no sentido de entender o que nós estamos fazendo aqui. Aliás, todo mundo sabe o que está fazendo aqui, né? Qual é a nossa missão? Ninguém ouviu. Não contou. Ninguém contou para vocês o que vocês estão fazendo aqui? Então vou revelar. Fica só entre nós aqui. A nossa missão é descobrir qual é a nossa missão. Essa. Então já tem que se esforçar para que isso aconteça. Essa é o tônus de tudo isso. Então sempre existe essa confusão de que Moisés
se você vai ver a composição da própria Bíblia, que chega para nós de uma leitura totalmente diferente do que é feito pelo povo que a escreveu, você vai ver que ele forma um colégio com 72 médiuns, 72 profetas que falam a respeito das visões que ele teve com Deus. Tudo bem? Todo mundo já leu a Bíblia aqui, não leu? Trechos, partes. Aquela capa vermelha, está o título da Bíblia. Já é alguma coisa, já é o começo. Começa por ali, né? Então nós precisamos às vezes enfrentar determinadas contestações em nossas vidas, mas isso não vem sem nós nos esforçarmos e sem nós nos dedicarmos para que isso aconteça. Muito bem. Então, a partir dali, a gente vai encontrar a figura de Jesus, que a coisa que ele mais fazia era conversar e fazer voltar a vida aos mortos. Mas não eram somente os mortos que estavam sem a carne, mas os mortos para a vida. Quantos de nós passam a vida de forma indiferente? Essa é a parte dos mortos que a gente não entende que está lá no Evangelho. Quantos séculos ele durou? É aqueles que não enxergavam os valores da vida. Então, essas imagens simbólicas a gente tem que trabalhar, mas vem através do estudo, da compreensão mais aprofundada. Né? E aí aquele encontro que ele tem com Moisés, com Elias, junto com os discípulos, mostram ali que ele evoca, né, espíritos que tinham morrido sim, e não tinham culpa. Aí o pessoal entra com mil defesas e tudo mais, mas ninguém fica para semente, todo mundo passa para o lado de lá ou para o lado de cá e assim por diante. E aí, é interessante porque o Kardec é chamado o codificador, né? Eu acho que ele é o decodificador, porque ele vem trazer esclarecimentos, vem tirar todo um véu, né, todo um embaçamento de alguma coisa que deveria ser totalmente clara para todos nós. E ele começa a mostrar um mundo totalmente diferente das grandes potências que todos nós carregamos, de sermos melhores, mais instrumentalizados. Então, desbravando todo esse processo, a gente vai encontrar figuras notáveis que o mundo fez questão de tentar perseguir e apagar. Conhece alguns desses aqui ou não? Vamos lá, essa aqui quem que é? Esse aqui quem que é? Esse aqui quem que é? Peixotinho. Esse aqui quem que é? É o Oricó. Essa aqui é a Ana Prado e esse aqui é o Carme de Mirabelli. Mirabelli era aqui da zona norte de São Paulo. Ele tinha uma mediunidade que era capaz de sair voando por uma janela e entrar pela outra. Psicografava com as duas mãos, pintava com os dois pés e ainda falava em outra língua com outras pessoas. Tudo isso está documentado pelos cientistas da ocasião, então, da década de 20, 30 e assim por diante. Agora, o que é interessante, e por exemplo, dentro da mediunidade Arigó, que foi conhecido no nosso tempo de criança, não tem gente aqui que era nascida, mas assim, eu já era, não tem como responder. E quando ia passar uma reportagem sobre Arigó, o pai e a mãe falavam assim: sai da sala que você não pode ver isso. Vocês lembram disso ou não? Não lembra nada. Aí, o que acontece? O Arigó incorporava um médico alemão muito bacana chamado Dr. Adolf Fritz. Ele fazia cirurgias a céu aberto, com instrumentos, com facas de cozinha, canivete, ferrujado e tudo mais. Curou diversas pessoas, inclusive a filha do presidente Juscelino Kubitschek. Ele retardou a cegueira do filho de Roberto Carlos. Vocês sabem disso ou não? Curou milhares de pessoas através da mediunidade. Foram mandados cientistas do mundo inteiro para pesquisar o que acontecia ali em Congonhas. O que acontecia? A NASA mandou equipamentos, tiveram que mudar a rede elétrica da cidade para poder comportar os equipamentos, para poder analisar o que acontecia em termos eletromagnéticos naquele lugar. O Japão mandou cientista, a França mandou cientista,
A Inglaterra mandou cientista, a Alemanha mandou cientista, e o Brasil mandou a Rádio Patrulha para aprender. É assim que nós tratamos as coisas que nós não conhecemos, através dos nossos preconceitos, dos nossos dogmas cansados, dos nossos sensos de justiça e de correção das coisas que nós não achamos que se encaixam em nossas vidas. Mas existem outros sentidos que são muito interessantes, destacados em algumas pessoas. O Kim Peek, ele era capaz de ler um livro de 800 páginas em 13 minutos e guardar 95% do seu conteúdo. Quanto tempo faz que aquele livro está na sua cabeceira para você ler? 2 minutos, eu aposto. Não é isso? Mas ele não conseguia amarrar os sapatos sozinhos e não sabia escovar os dentes sem a ajuda do seu pai. Mediunidade, capacidades extrasensoriais que todos nós talvez tenhamos e não consigamos exercer ainda. Stephen Wiltshire, esse rapaz aqui, está vendo que ele está desenhando uma série de coisas? Através de um voo de helicóptero, ele era capaz de ver a cidade que ele estava sobrevoando, que ele nem conhecia. Depois que ele descia, ele pintava tudo, desenhava tudo. A quantidade de janelas que tinha nos prédios, se a porta estava aberta, estava fechada e assim por diante. Mediunidade, alguém que conseguia passar isso para ele, uma capacidade que talvez nós tenhamos e não exploremos. Alonso Clemens, quando ele tinha 6 anos, 6 meses na verdade, ele caiu no colo da mãe dele, teve um amassamento do crânio e um comprometimento da massa cerebral dele, então ele não se desenvolveu em termos comportamentais. Ele tem um comportamento de uma criança de 6 anos, mas ele é capaz de fazer diversas esculturas de animais a partir de massas, a partir de argilas, que são vendidas a milhares de dólares pelas casas de leilão dos Estados Unidos. Esse rapaz aqui, Ben Woodward Taut, ele, quando estava com 6 anos, foi detectado que ele tinha um câncer atrás dos olhos. E a maneira de operar, ele tinha que extrair os olhos dele para poder dar uma vida para ele. Então, a mãe, o pai, os irmãos cercaram ele e falaram: você está muito doidinho, essas dores que você está sentindo é por conta de uma doença muito grave que você tem, então você vai ter que fazer uma cirurgia e você vai perder sua visão. Eu não vou ver mais você, não vou ver meus irmãos, não vou ver o papai, não, mas nós vamos estar sempre do seu lado. Então ele foi para a mesa de cirurgia e quando voltou, acordou e falou: mamãe, eles não vão mais me operar? Ele falou: mas você foi operado, meu filho, mas por que eu continuo vendo vocês? Então ele anda de bicicleta, ele joga basquete e ele emite um som, estalo com a língua que mapeia todo o ambiente que tem, como se fosse um morcego. Mediunidade, capacidade extrasensorial. Quem somos nós? Dado o dedo da hora, a gente tem mais 2 horas só para poder apresentar, né? Já estourei até o tempo. Mas quantos são os médiuns do coração? Pessoas que pensam de maneira diferente de nós, que conseguem ver a vida como poesia, como Castro Alves, como Fernando Pessoa, como Gabriela Mistral, como Cecília Meirelles. Traduzem de uma maneira assim: como você consegue ver isso? Como você consegue ler isso desta forma? Que tipo de capacidade é essa que a gente não pode deixar de contemplar e desenvolver? Médios dos sons. Você imagina como é que uma pessoa consegue compor as 4 estações de Vivaldi, a 9ª Sinfonia de Beethoven, né? As alegrias de Bach. Pensam musicalmente, eles não pensam: o que tem na padaria? Eu compro ciabatta ou eu compro pão francês? Ele pensa assim: o acorde de tal coisa, e transforma cada movimento da natureza num som diferente. Mediunidade, isso, capacidade, desenvolvimento. De onde vieram com isso?
Médios do universo, que são capazes de olhar para as estrelas e ter concepções diferentes. Albert Einstein nunca entrou no laboratório para comprovar aquilo que ele pensava. Todas as suas teorias foi observando a vida. E até hoje é debatido e é peça fundamental na formação da compreensão do nosso universo. Mas existem outros tipos de mediunidade que nos chamam para trabalhar no sentido de transformar determinadas situações para a continuidade de projetos maiores da vida e da nossa emancipação espiritual, como aconteceu com o Joana d'Arc, como aconteceu com Francisco de Assis, como aconteceu com Paulo de Tarso. Mas existem outros médios do bem que, se você perguntar, será que eles falavam com o espírito e tudo mais para fazer o que fazem? Mas que tem uma compreensão e um mergulho com relação às necessidades da vida, como o Dr. Bezerra de Menezes, como Mahatma Gandhi, como Madre Teresa de Calcutá, Manduce, Dona Aparecida do Fogo Selvagem, Eurípides Bassanufo. E quem sabe? Você. Médicos da saúde. Médicos que abandonam seus escritórios, seus consultórios, nas ruas movimentadas de grandes cidades para se dedicar na zona da miséria humana, que são capazes de trocar todo o seu dinheiro no sentido de salvaguardar vidas frágeis, perseguidas, se eles têm uma religião, se eles sabem o que é mediunidade, mas talvez eles saibam o que seja compromisso. Que tipo de valor seria isso? Médiuns do saber que nos ensinam os passos para poder nos esclarecer. Médiuns que cuidam da nossa saúde, que têm um mandato sagrado de nos manter o melhor possível nesse planeta no qual nós precisamos estagiar. E que fazem muitas das vezes tocado por uma alegria que a gente vê no barulho das ruas, no interrompimento do tráfego. Não vamos lá, eu estou atrasado para o jogo de futebol. Pega depois, larga esse saco aí, deixa eu ir. Estão cuidando de nós. Médiuns da vida. Esse é um papel missionário. Toda mãe é missionária. Ah, mas fracassou, não sei o que, a gente fracassa. Nós estamos aqui para isso, para aprender. Mas a chance de dar a vida já é alguma coisa fantástica para todos nós. Médiuns da direção. Médiuns magnéticos. Para você, Chico, meu preto de saudade, de agradecimento. Que Jesus te abençoe, te ilumine na sua nova jornada. E eu sei que já é velho, porque esse Espírito está conosco há milhares de anos, trazendo mensagem, exemplo, trabalho o tempo todo. Muita paz a todos. Estourei o horário, me perdoe. Fiquem bons. Fechar os nossos olhos, vamos agradecer a Deus imensamente por esta palestra maravilhosa, que guardemos em nossos corações os ensinamentos que foram divididos conosco nesta noite, que façamos bom uso dessas palavras maravilhosas, deste ampliar de consciência que cada um necessita trazer dentro de si. Que possamos nós nos sentirmos abraçados, amparados pela espiritualidade, sabendo que Deus sabe das necessidades de cada um que veio aqui nesta noite de hoje, procurando um pouco mais de compreensão, de compreender sobre o sentido
que alegramos aqui, que todos aqueles que estão no caderno de vibrações possam ser atendidos, amparados, assim como aqueles que trazemos em nossos corações, que possamos voltar aos nossos lares com a paz deste ambiente, com a paz destes ensinamentos desta noite. Vamos ensinar com a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus e ao Mestre Jesus. Que passe hoje. Vai ter passe? Não, coletivo, o passe vai ser coletivo, enquanto irá conduzir-nos de fila em fila, né? Para não acumular na água frutificada. Uma boa noite a todos e aproveitem a recepção ali. Vai ter um chazinho, vai ter feito com muito carinho para cada um de vocês. Uma boa noite. Nossa, Mas de nada que comprova.